sou a professora Cláudia Sotero, a Cacau Sotero. E hoje, mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Vocês estão aprendendo aulas, né, de língua portuguesa comigo, tem também outros professores, tem outra professora de língua portuguesa, tem outros professores de outras disciplinas, ligados aqui na TV Educação, canal 10.2, aqui em São Luís. Sintonize aí no interior do estado. Você também pode acompanhar as nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil, certo? Porque nós temos professores maravilhosos. E eu tenho também, né, gente, que ter a minha autoestima lá em cima. Eu só não sou legal. Então, vem para aula comigo. Já falamos da estrutura do artigo. Sabemos que é um texto argumentativo, sabemos que é um texto que defende um ponto de vista, uma ideia, uma opinião, né, artigo de opinião. E hoje nós vamos ver isso no exemplo. Nós vamos exemplificar aqui um artigo todinho para vocês, tá bom? E aí a gente vai tirando as dívidas, não, as dúvidas. Mas também aqui que as nossas dívidas também desapareçam. Gostaram, né? Dúvidas, dívidas, enfim. Vamos para os exemplos de artigo do artigo e vamos rever a estrutura também, tá certo? Bom, como eu já disse, você já sabe que o artigo de opinião, ele faz parte do nosso dia a dia, eles são publicados em revistas, em blogs, em jornais, que mais? Eles servem para que a gente se familiarize, para que a gente aprenda alguma coisa, só que eu não posso também aceitar todo e qualquer texto que venha a ser publicado. Eu preciso fazer as minhas análises para ver se aquilo ali tem ou não tem fundamento, tá bom? Então, olha só. Para onde foram os empregos da classe média? É um artigo de opinião, tá bom? Nós vamos ler bem devagar, vamos entender, vamos ver essa estrutura todinha. Começando. Em várias áreas, as tecnologias provocam transformações e redução de empregos. Já começo o meu artigo falando de redução de emprego e colocando um responsável nisso. As tecnologias. Elas transformam e reduzem empregos. Elas transformam vidas, mas elas também trazem uma consequência ruim. Tá bom? Então, o nosso contato com a tecnologia facilita muito a nossa vida. Em função da pandemia, as aulas do governo, né, as aulas da rede pública estadual, né, as aulas do governo do estado, elas precisaram ser adequadas às situações que nós estávamos vivendo. Então, começamos no projeto Fica em Casa Aprendendo, ministrando as aulas, imaginando aqui de todo jeito, será que ideia que o aluno vai ter, que pergunta que ele vai fazer, então a gente vai trazendo tudo isso. Então, é um ajuste. A tecnologia traz essa transformação, ok? Então, continuando a leitura. Estudos recentes sobre o impacto das tecnologias no mercado de trabalho indicam que a destruição de empregos não é tão catastrófica quanto se pensava. Países que usam intensamente as tecnologias modernas registram taxas de desempregos muito baixas. Então, aqui ele começa a falar de redução de emprego, ele fala de transformação tecnológica e aí ele continua, né? Tá bem ali o autor José Pastore, tá? Ele fala que, olha só, estudos. Então, ele não está defendendo uma ideia baseada no que ele acha. A ideia dele é baseada em um estudo, em uma pesquisa, em ciência, tá bom? Indicam que a destruição dos empregos não é tão catastrófica quanto se pensava. Mas ele traz uma realidade, olha só, países que usam intensamente as tecnologias. Nós vivemos no Brasil, o Brasil ainda é um país de terceiro, né? Fala terceiro mundo. A gente tem muitos avanços tecnológicos, mas existem países bem mais à frente que nós. Aí ele coloca ali, ó, Estados Unidos, 3,7%. Um detalhe, eu coloquei uma vírgula bem aqui, tá? Deveria continuar, mas como se trata de um slide, como se trata de uma aula apresentada, não dá para continuar aqui, não. Eu tive que fazer essa divisão do texto aqui, mas você já sabe a estrutura dele. Então, olha só, Estados Unidos, 3,7%. Alemanha, 3%. Coreia do Sul, 3%. 3% de quê? De queda
na taxa, vamos voltar para a gente não ficar perdido, olha só. Taxa de desempregos que foram caindo, que são baixas. Então, Estados Unidos, 3,7%, Alemanha, 3%, Coreia do Sul, 3%, Japão, 2,2% e outros. Então, ele já tem aqui 4 países. Então, ele fundamenta o artigo dele nesse índice aí, tá? Nessa taxa. Preocupa, porém, o fato de as tecnologias conspirarem contra a classe média. Lembra que ele inicia, vou voltar enquanto dá tempo, classe média. Aqui ele fala de transformação tecnológica, redução de empregos. Mas ele está se referindo à classe média. Lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, na Coreia do Sul e no Japão, beleza, as taxas são pequenas. Aí ele vem, ó. Tá aqui a fonte, ó. The Technology Trade. Tem aqui o Princeton University Press, 2019, tá? Under Pressure é a fonte. Ele não se baseou naquilo que ele pensa, que ele acha. Ele não tirou isso daí da cabeça. Ele foi a uma fonte e colocou essa fonte aqui, tá? Então, no artigo, eu digo como o povo gosta de falar, né? Eu conto o milagre, mas eu tenho que também dizer quem foi o santo que realizou aquele milagre. Agora nós vamos para outro trecho do artigo. As mudanças tecnológicas do passado, observe que eu já deixei em negrito os argumentos, demandaram uma aceleração da educação que redundou em bons empregos e bons salários para a classe média. As mudanças tecnológicas do passado, não é do presente, não são mudanças atuais, são mudanças do passado. No entanto, aí aqui a gente tem uma amarração com uma conjunção. A revolução tecnológica, ora em andamento, está eliminando a necessidade da intervenção humana em profissões típicas da classe média. Isso é uma realidade. Ele começa falando, vamos retomar, ele começa falando das inovações tecnológicas e da redução de emprego na classe média. Depois ele fala que as quedas em países como os Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha e Japão são pequenas. Agora ele entra ele continua o texto, mas ele agora vai se ater à classe média, que é o objetivo do artigo, tá? Que é o assunto. Técnicos, chefes, gestores, supervisores, controladores, auditores, contadores, corretores, secretárias e até médicos, advogados, engenheiros e professores. Olha nós aqui nessa citação. Ele está falando quem são os profissionais que estão ocupando aí a classe média, as profissões. E o que ele fala disso? Esses avanços tecnológicos que estão em andamento estão eliminando a necessidade de uma intervenção humana. Continua. Em várias áreas, as tecnologias provocam transformações e redução de empregos. Isso é uma verdade. Se nós formos lembrar da Revolução Industrial, lembram? Que nós estudamos no contexto histórico lá do romantismo, Revolução Industrial, por isso que o nome diz revolução. Mudou o cenário europeu e, claro, brasileiro da época. O homem sendo substituído pela máquina, 10 pessoas trabalhando com uma máquina, substitui-se a mão de obra. É disso que ele fala. Em várias áreas, as tecnologias provocam transformações e redução de empregos. Por exemplo, olha só, as muitas secretárias que antes, olha só, ele vai bem longe, datilografavam. Vocês vão dizer assim, Cacau, o que é datilografar? Eu não conheço esse verbo. Eu conheço digitar, que é atual, né? Gente, datilografar era o verbo usado para pessoas que escreviam à máquina. Eu posso escrever à mão, eu posso digitar e imprimir, mas antes, bem antes, se datilografava os textos em máquinas de escrever.
Pode isso? Pode, aconteceu. Elas faziam isso, elas datilografavam, elas arquivavam, elas faziam ligações telefônicas. E agora? As secretárias deram lugar a poucas profissionais que, além de digitarem, telefonarem, elas fazem pesquisas na internet, elas organizam viagens, organizam eventos, elas controlam custos, elas orientam novatos e executam outras atividades. Isso quer dizer que, com o advento da tecnologia, com o advento do computador, do tablet, do iPad, do iPhone, de smartphones em geral, de smartwatch, isso aqui não é, mas você sabe que tem. Você consegue fazer uma ligação pelo smartwatch, você ganha tempo, você tem Bluetooth no seu carro, onde quando você liga, né, de carros com Bluetooth, eu estou dirigindo ali, não posso atender porque não dá para falar o celular, uso o Bluetooth, não deixo de falar com ninguém. Isso me ganha tempo porque a gente virou prisioneiro aí de uma tecnologia e também de uma sociedade que tem exigido cada vez mais de nós. Tempo fica curto. Então, uma secretária só faz tudo isso. E antes, uma secretária, pessoas eram pagas só para datilografar. Você está vendo esse recurso que eu estou usando aqui? Um recurso tecnológico. Eu tenho um monitor. Aqui está sendo apresentado o slide que eu fiz. Um texto que eu pesquiso, eu preparo a minha aula com o apoio de um livro, livros digitais. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o computador. Perceberam? E aí eu monto o meu slide para facilitar o meu trabalho na hora da apresentação da minha aula. Tecnologia. Há quem defenda que a educação do futuro vai ser essa aqui, ó, a educação digital, onde não vai haver mais necessidade de um professor na sala de aula. Há quem defenda isso. Mas eu acho que isso ainda vai demorar muito. Porque, gente, embora as condições, embora as circunstâncias tenham nos levado a esse processo aqui tão longe um do outro, o calor humano ainda é essencial. Eu acredito que essa mão de obra aí, né, nós, professores, não vamos sair de cena tão cedo. Vocês precisam de nós e nós, claro, precisamos de vocês. É óbvio que ajuda muito esse tipo de aula, certo? Então, vamos voltar para cá? Então, a secretária mudou de função. Aliás, mudou de função não, atribuíram mais funções à pobre da secretária. Ela faz tudo isso, né? Ela liga, ela faz ligação telefônica, ela continua, ela pesquisa na internet, ela organiza a viagem, ela controla a agenda do chefe, né? Do chefe, né? Da pessoa que a contrata. Ela faz tudo isso. Isso ocorre com inúmeras profissões, quer dizer, não é só com a secretária, da classe média, para as quais o diploma deixou de ser garantia para bons empregos. O que é isso? Estudar, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, fazer um mestrado, um doutorado. Quanto mais você estuda, mais qualificado você fica. Obviamente, você vai para o mercado de trabalho mais preparado, o teu salário tende a ser melhor. Mas não é bem assim que funciona. Nós temos visto, e muitos, advogados trabalhando como vendedores, isso não desmerece a profissão. Mas, assim, estão fora da área do seu conhecimento, fora da área daquilo que eles desejavam. Nós temos administradores desempenhando funções diferentes, enfim, uma série de mudanças por conta da tecnologia. Continuando, né? Essas mudanças levaram muitos profissionais da classe média a migrarem para atividade de menor qualificação, que eu acabei de falar. Não é desmerecendo, mas, assim, existe uma qualificação profissional, você tem que fazer parte para aquilo que você estudou. Com produtividade e salários mais baixos. Olha só. Zeladores, vendedores, entregadores, motoristas, garçons, recepcionistas, jardineiros e cuidadoras ou cuidadores. Pessoas que se qualificam e vão para empregos diferentes da sua área de conhecimento, diferente da sua qualificação por conta de uma necessidade que surgiu em função de um avanço tecnológico. É o que o artigo defende. Certo? E eu acho que nem eu e nem você vamos discordar. Quando fala assim de motorista, já viram quantas pessoas estão trabalhando de Uber ou de outros aplicativos?
por conta da necessidade, por conta do desemprego, enfim. A mobilidade social passou a ser descendente. É verdade que os mais qualificados subiram para a zona dos altos salários, mas são poucos. Quer dizer, tem muita gente qualificada trabalhando nos altos escalões de emprego, mas tem muita gente qualificada trabalhando em áreas diferentes por conta justamente desse avanço tecnológico. É isso que o artigo está defendendo. Vocês estão entendendo? Com certeza, né? As novas tecnologias vêm gerando uma polarização do mercado de trabalho, aumentando a desigualdade. Polarizar é ficar nos polos, nos extremos. A produtividade do trabalho tem subido mais do que a renda de muitos profissionais da classe média. Então, para muita gente, o importante é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, porque tudo é dinheiro, porque tudo se resolve com dinheiro. E nós temos vivido numa sociedade onde tem cada vez mais gente doentes, estressadas, sem tempo e estourando aí em qualquer sinal de trânsito. É verdade que as tecnologias modernas geram novas e boas oportunidades de trabalho, mas, para a grande parte da classe média, elas têm sido piores que as anteriores. Para muitos, viver com trabalho instável e precário passou a ser o novo normal. A frustração gerada por esse processo tem se refletido no campo da política. A ascensão de governantes populistas é observada por toda parte, inclusive no Brasil. 75% dos brasileiros acham que a economia brasileira foi capturada pelos ricos e buscam líderes populistas que prometem reverter o processo num passe de mágica. Bom, vou voltar só um pouquinho para a gente ver de novo. Ó. Aqui são os argumentos defendidos nesse artigo. É verdade que as tecnologias modernas geram novas e boas oportunidades de trabalho. É verdade. Mas também vai tirando muita gente aí do páreo na hora desse trabalho. Viver com um trabalho instável e precário passou a ser o novo normal. Tem gente que quer trabalhar de qualquer coisa há muito tempo, está com fome, tem família para sustentar, então está aceitando qualquer coisa. É isso que o autor está dizendo. E ele fala de governantes populistas, porque tem gente assim, né? Põe um videozinho na internet, é engraçado, é humorista, vira político. Eu acho que para ser político as pessoas deveriam ter um curso preparatório, tinha que estudar muito, tinha que entender bastante, e não só qualquer um entrando aí fazendo onda, como é aqui no Brasil. Aqui, nos anos de 1950 a 1970, o Brasil foi campeão de mobilidade social ascendente. Há pouco, né, no slide anterior, ele falou de que é descendente, quer dizer, está descendo. Então, já houve mudança, né, para um nível muito melhor. Muitos trabalhadores de origem rural e pouco qualificados conseguiram inserir-se na indústria nascente, aprendendo em serviço e subindo na escala social. Os que tinham alguma qualificação progrediram ainda mais ao empregarem-se nas empresas estatais e nas entidades. Entidades financeiras que rapidamente expandiram-se naquela época. Embora em menor escala, a mobilidade prosseguiu nos anos de 1980 a 1990 e no início dos anos 2000 houve ascensão de trabalhadores das classes baixas para a média inferior. Certo? Das classes baixas para a classe média. Inferior, aí tem a média, média alta, rico, muito rico, podre de rico, milionário. Então, com a chegada dos sucessivos, de 2014 a 2018, o desemprego e a informalidade aumentaram, né? Quem trabalha na informalidade não trabalha de carteira assinada, dando claros sinais de descenso social para os que tinham recém-chegado aos primeiros degraus da classe média. Hoje, são raros os filhos adultos que estão em situação social melhor do que a de seus pais, o que será o restante da classe média enquanto a economia brasileira voltar a crescer e incorporar as novas tecnologias. Para onde irão os poucos empregos ali restantes? É bem provável que a mobilidade descendente prossiga e que as escolhas populistas avancem. Só um choque de boa educação e qualificação para o novo trabalho que pode deter essa tendência. Bom, eu li um artigo inteiro, eu comentei, e é um artigo interessante, e eu convido você a escrever artigos e, claro, modificar o pensamento daqueles que estão ao seu redor.
seja na sua vizinhança, seja na escola, seja na sua comunidade religiosa. E eu, claro, fico por aqui, hein? Compliquei?